vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Para a meditação na Escritura Sagrada desta tarde, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 126. Livro dos Salmos, número 126. Assim diz a palavra de Deus. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor Deus, fala conosco. Abre o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus. Como está o seu coração nessa tarde? Vivemos em dias tão difíceis, onde pessoas estão sem rumo, sem direção, sem esperança, e perderam a capacidade de sonhar, a capacidade de caminhar na vida com um propósito. Quando a tragédia, quando as lutas, quando as dificuldades atingem a sua vida, o que fazer? Se o mal que habita neste mundo assolou a sua vida, o seu coração, e talvez você esteja sem esperança nesta tarde, que nós possamos nos voltar à Escritura Sagrada e aprender através desse texto com um Deus restaurador. Eu gostaria então de meditar nas Escrituras Sagradas, o Salmo 126, com o tema: o Deus restaurador. Queridos, este salmo foi composto num momento especial da história de Israel. Este povo foi alertado ao longo dos anos pelos santos profetas, que pregavam a mensagem da lei do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Este povo foi testemunha de grandes prodígios e milagres. Este povo recebeu a terra que havia sido prometida a Abraão. Este povo provou de uma terra próspera, que manava leite e mel. Mas paulatinamente, gradativamente, esse povo foi se distanciando da lei do Senhor, da palavra de Deus. E os profetas então entravam em ação, e a pregação deles era uma só: arrependam-se, pecadores. Arrependam-se, se voltem para Deus. Busquem a Deus. Clamem por Deus, e Ele ouvirá a sua voz. A história da Escritura Sagrada nos mostra que o povo de Israel se mantiveram duros em seus corações.
Então Deus levanta o seu profeta, e este fala a respeito de que Deus traria sim uma disciplina para o seu povo, e foi assim que Judá foi invadida e em 3 fases foi completamente destruída. O templo fora destruído e eles foram levados como escravos a uma terra estranha, a Babilônia, que era o grande império da época. Depois de 70 anos em terra estranha, quando talvez os sonhos, ou por certo os sonhos, já não existiam, o riso nos lábios já não tinha razão de existir, Deus faz algo grandioso. Nós podemos ver no Salmo de número 137, um reflexo do estado deste povo, enquanto escravos na Babilônia. O Salmo 137, os primeiros versículos dizem: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha até aqui? Não havia razão mais para cantar, não havia razão mais para jubilar ou celebrar. Eles não tinham a sua liberdade, a sua vida havia sido devastada, roubada, tragada pelos babilônicos. Mas quando eles perderam as esperanças, quando o sonho parou de existir, Deus, de forma extraordinária na história desse povo, os libertou do cativeiro da Babilônia, e eles retornaram à terra de Judá para recomeçar a sua vida. A coisa foi tão extraordinária, miraculosa, que o salmista compõe o Salmo 126, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. É esse o resultado da obra de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Nosso significado, o propósito da vida se encontram no Criador dos céus e da terra. Homens e mulheres buscam significado, rumo, direção em coisas criadas, mas as coisas criadas jamais vão satisfazer um coração sedento do Criador. Vamos buscar, mas jamais estaremos satisfeitos, senão em Deus. Em Deus. Porque existe um vazio dentro do coração de cada homem, de cada mulher. Este vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Já dizia um antigo pastor, nos primeiros séculos da era cristã. Eles foram alcançados por tamanha graça no conhecido segundo grande evento de redenção do Antigo Testamento, o retorno do cativeiro babilônico. Já podemos aprender muitas coisas a respeito disso.
Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que hoje à tarde nós estamos aqui reunidos, vocês que estão em casa, estamos reunidos para adorar ao nome daquele, o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Cada um aqui pode testemunhar daquilo que o Senhor fez e tem feito na vida de cada um. Este povo foi tremendamente abençoado por Deus. E nós podemos dizer que nós fomos tremendamente abençoados por Deus, que a coisa mais importante que pode acontecer à vida de um homem e de uma mulher em vida, aconteceu comigo e com você. Nós somos alcançados por esta maravilhosa graça, graça imerecida. Éramos pecadores, como ovelhas sem pastor, rumando para o abismo, e Deus, em seu amor grandioso, veio até nós e nos resgatou e restaurou a nossa vida. Muitos podem testemunhar daqueles que caminham conosco a respeito daquilo que Deus fez na sua vida e tem feito. Uma mudança de dentro para fora. Quando aquele homem ou aquela mulher, tomado pela ira, pela amargura, pelo murmúrio, por todo tipo de ódio, se rende aos pés da cruz de Cristo. E Deus começa a fazer uma obra de transformação, de mudança na vida. Todos nós podemos cantar este hino, este cântico. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Mas, queridos, o Salmo tem a sua continuidade. E na sua continuidade existe uma transição. E eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo esta transição na voz do Salmo. Os primeiros verbos, os primeiros versículos deste Salmo nos mostram a maioria dos verbos no tempo passado. Vejamos aí no versículo 1, quando o Senhor restaurou, nós ficamos como quem sonha. O verso 2 diz, quando a nossa boca se encheu. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito por eles o Senhor, com efeito grandes coisas fez por nós o Senhor. Por isso estamos alegres. Há um reconhecimento daquilo que Deus fez. Eles estão alegres, mas eles foram restaurados. Eles ficaram como quem sonha. Voltaram a ter a capacidade de sonhar. Mas de volta à terra de Judá, eles se depararam com uma terra completamente destruída. Agora a vida tem que ser reconstruída. Os desafios, as lutas, as dificuldades, as tentações, os obstáculos de um povo vivendo num mundo caído, quebrado, que jaz no maligno. E eu não sei como está a sua vida agora, depois de talvez anos ou décadas servindo ao Senhor. Se o seu coração está talvez dormente, ou gelado, ou indiferente à palavra, a Cristo. Se as lutas, as provações, as dificuldades que se erguem na sua vida estão tentando esmagar, mitigar, roubar a sua alegria, a alegria da salvação. Foi isso que aconteceu com esse povo. As lutas, as provações, a realidade da vida atual, concreta, para ser reconstruída, restaurada.
O livro de Neemias nos fala um pouco das lutas e batalhas que o povo de Judá, de Israel, teve para dar continuidade à vida. E diante das lutas que se erguem diante deles, os versículos 4, 5 e 6, principalmente o versículo 4, vão nos mostrar um pedido, uma oração, um clamor a Deus, diante daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Versículo 4 então diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles precisam de uma nova intervenção de Deus. Eles precisam do agir de Deus para lidar com as lutas e dificuldades do dia a dia. Eis aqui uma oração autêntica, pedindo a Deus por um avivamento, por uma restauração. Nós temos a alegria da salvação, nós temos Cristo em nossa vida, mas não é verdade que as lutas do dia a dia muitas vezes nos abala, chacoalha o coração, faz com que nós possamos tropegar na fé, frágil. Eis aqui uma oração autêntica ao Deus restaurador. A palavra Senhor em letras maiúsculas é a palavra Yahweh ou Yahvé no original hebraico, que se refere ao Deus da aliança, ao Deus que firmou uma palavra com o seu povo, um relacionamento, um pacto de amor. Eles estão recorrendo às promessas de Deus para enfrentar as lutas do dia a dia. E para ilustrar esta oração, eles vão se utilizar de duas metáforas, para serem bem específicos no pedido a Deus por restauração. E a primeira metáfora está na parte B do versículo 4, quando eles dizem: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb, queridos, é uma região árida, na região da Palestina, uma região extremamente seca, uma região que muitas vezes passa anos e anos sem ver uma só gota de chuva dos céus, uma região incomparavelmente mais seca do que a região nordeste do nosso país. A paisagem nessa época então é uma paisagem cinza, uma paisagem de morte, não há vida em nenhum lugar. Mas o fenômeno das torrentes no Negueb são chuvas torrenciais que lavam aquela região. E quando aquelas chuvas caem sobre o Negueb, aquilo que estava seco e cinza passa a brotar vida, e o verde toma conta da paisagem. Aquilo que estava morto passa a viver. Aquilo que era cinza dá lugar a cores, ao verde exuberante de uma vegetação que toma conta do lugar. Eis o significado. Nós precisamos de uma torrente dos céus, porque a nossa vida está cinza, árida, seca e parece estar morta. E se as torrentes dos céus não vierem sobre as nossas vidas, estaremos perdidos. Talvez você esteja assim no dia de hoje, precisando de um avivamento no coração, de um quebrantar de Deus no seu coração, na sua vida.
na sua família. Talvez Deus esteja chacoalhando a sua família para que vocês voltem a buscar, a chorar, a clamar diante de Deus, a ter vida com o Senhor. Se a assolação afetou ou tem afetado o seu lar, a sua casa, clame ao Senhor para que as torrentes do Neguebe caiam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração. Mas a segunda metáfora usada pelo salmista está nos versículos de 5 a 6, e eles mostram a figura de um agricultor beduíno, que semeia, que joga a semente sobre a terra, esperando que haverá chuva, e a chuva fará com que aquelas sementes morram, brotem, e haja vida sobre a terra. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eis aqui uma promessa para aqueles que estão vivendo em lutas e dificuldades, e precisam lançar a semente na terra, crendo que o Senhor enviará as chuvas, para que haja vida, para que haja transformação. Eis aqui um ensinamento profundo para todos nós. Aqueles que labutam no ministério, e sofrem, e são perseguidos, e são mortos. A vida de fidelidade a Deus, e eu me refiro não simplesmente a missionários, a pastores e líderes eclesiásticos, mas todo homem e toda mulher que está levando Deus a sério, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, que ama Cristo, que ama a palavra. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Sofreremos perseguição, injúria. Jovens serão assim ridicularizados por crer em Cristo e se submeter a um livro antigo, a guardar a sua vida e o seu coração e a buscar a fazer a vontade de Deus. Mas, queridos, nós cremos que este pedido, este clamor por restauração, vindo da boca do salmista, cantado pelo povo de Deus, essa oração foi ouvida, essa oração foi respondida, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, homem de dor, que sabe o que é sofrer, que pregou o Evangelho fielmente, que foi obediente a Deus até a morte de cruz, que padeceu, que não simplesmente chorou, mas que transpirou sangue, porque por suas pisaduras fomos sarados. Deus está restaurando, transformando vidas, através da obra, da vida de Jesus Cristo. E é Cristo na vida do homem e da mulher, que faz diferença, que transforma, que liberta, que dá um novo viver. Eis aí uma promessa: assim como ele sofreu, a sua igreja também sofrerá. Não um sofrimento redentor, mas somos privilegiados de sofrer por causa do nosso amor e fidelidade a Cristo Jesus. E se você tem sofrido, e se a sua vida tem sido difícil, cheia de provações, saiba de uma coisa: existe uma promessa aqui, você vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. Esta é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, neste momento. Que Deus o abençoe profundamente. Vamos louvar a Deus com um hino.
Ó, vive em mim, Consolador. Vamos louvar a Deus e ao sinal do regente, nos coloquemos de pé para adorar esse Deus maravilhoso.